Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com o livro O Espírito da Verdade, psicografia do Chico e do Valdo, do Chico Xavier e do Valdo Vieira, e que faz referência aos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos no capítulo de hoje, capítulo 49, Na Viagem da Vida, uma mensagem do Emmanuel bastante interessante e bem vem para elucidar as nossas dificuldades com o nosso humor e com a nossa palavra, com aquilo que nós falamos, com a nossa língua, com aquilo que nós vibramos através das nossas palavras, como nós vibramos através das nossas palavras. No Evangelho segundo o Espiritismo, refere-se ao capítulo 9, item 4, que diz assim: começa o capítulo 9, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Os Espíritos têm chamado a atenção, se nós formos observar, a cada semana, eu estava fazendo uma retrospectiva das últimas semanas, das últimas mensagens, nós vamos observar que nós tivemos a cólera, Deus em nós, a vigília maternal, a compadece-te, a mensagem da Meimei que foi feita. E eles vêm chamando constantemente a nossa atenção para quê? Para sermos pacíficos. Porque se nós formos buscar lá nas palavras de Jesus, no Evangelho de Mateus, que estão bem no começo desse capítulo, que começa com injúrias e violências, nós vamos encontrar Jesus chamando a nossa atenção para isso, para a nossa mansuetude, para sermos pacíficos. E ele nos diz assim: bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Mateus, versículo 4. Bem-aventurados. Allan Kardec pegou nesse capítulo 3 passagens do Evangelho de Mateus. Uma que está no versículo 4, a outra no versículo 9 e a outra nos versículos 21 e 22, que falam a mesma coisa, que Jesus nos lembra nos dá a mesma orientação. No versículo 4, bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. No versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E nos versículos 21 e 22, ouvistes o que foi dito dos antigos: não matarás, e quem matar será réu no juízo final. Pois eu vos digo que todo o que se ira contra o seu irmão será réu no juízo. E o que disser a seu irmão, raca, será réu no conselho. E o que disser, és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno. Nós temos 3 expressões. Raca, que é uma expressão que Allan Kardec explica aqui na explicação dele do capítulo. Ele diz que raca é uma expressão de desprezo que eles usavam e eles cuspiam na hora que eles falavam raca. Então é uma expressão de desprezo. E cuspir, quando se fala uma palavra, quando se ofende uma pessoa, era uma ofensa muito grave. Era colocar a pessoa numa situação bem constrangedora, vamos dizer assim. E o que disser és louco, merecerá a condenação do fogo do inferno, como ele diz aqui. E todo o que se ira contra seu irmão será réu no juízo. Então nós temos expressões que são ditas através do quê? Através da nossa palavra, através da nossa verbalização. Quando a gente chama, Jesus diz aqui, és louco, e quando você diz raca, você está usando o quê? O alto-falante do seu espírito, como diz Aulus no livro Nos Domínios da Mediunidade.
que a nossa boca é o alto-falante do nosso espírito, porque através dela nós colocamos o nosso pensamento. E Jesus complementa complementa no Evangelho, dizendo que tudo que sai da nossa boca é o que está impregnado no nosso coração. Aquilo que está no nosso coração, nós verbalizamos. Então, quando nós verbalizamos o bem, o amor, é porque está impregnado no nosso coração do bem, do amor, da paciência e tudo mais. E quando nós ficamos irados, quando nós temos os momentos de cólera, da nossa boca sai o quê? Da nossa boca sai vibrações negativas. Do nosso pensamento é verbalizado, o nosso espírito, ele vai através do nosso, produz o pensamento, e o nosso pensamento é verbalizado com uma forma de ódio, de rancor. E essa vibração negativa, ela atinge as pessoas, ela vai para o mundo espiritual, ela vai atingir as pessoas e atinge sobretudo a nós mesmos. Atinge porque ela é, pela lei da ação e reação, ela vai e volta. Mas ela também atinge o mundo espiritual. E o nosso pensamento, uma vez que o nosso pensamento é um pensamento negativo, nós nos associamos aqui aos espíritos que têm o mesmo pensamento. E nós formamos o nosso condomínio através disso. E Allan Kardec explica sobre as injúrias e as violências. Ele vai dizendo aqui no capítulo, aonde nós possuiremos a terra, onde Jesus que diz que bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra, ele nos lembra da questão material e da questão espiritual. Nós temos uma questão material, porque possuir a terra, Jesus estava dizendo que nós permaneceremos na terra, porque a terra passa por momentos de transição, a terra passa por momentos deixa de ser um planeta de expiação e provas e passa a ser um planeta de regeneração. Então, aqueles que não são mansos e não são pacíficos, não poderão ficar na Terra. Esses vão ter que ser afastados do planeta. Vão ter que ir para planetas que têm a mesma condição vibratória daquele espírito. Como nós temos lá no livro, por exemplo, no livro Cartas de uma Morta, nós temos a mãe do Chico contando a vida em Marte, a qualidade dos espíritos em Marte e a qualidade dos espíritos em Saturno. Até em Saturno, onde tem até os animais, eles são utilizados como forma de trabalho e como evolução espiritual. Então nós temos ali, nós vamos buscar, aonde está a nossa vibração. E o Emmanuel, nessa mensagem, ele nos diz o seguinte, para nós tomarmos cuidado com o nosso alto-falante, com as palavras, com aquilo que nós verbalizamos. Porque nós podemos seguir caminhos bastante perigosos através da nossa palavra. E ele diz assim na mensagem, chama Na Viagem da Vida. Ele nos diz assim, evitas a compra do fruto deteriorado, defendendo a saúde. Varres o lixo doméstico, purificando o ambiente. Lavas a roupa suja, garantindo a limpeza. Usas o remédio preciso, conjurando a enfermidade. Livra-te também das palavras que desçam da informação à maledicência, preservando o equilíbrio. Então, palavras e equilíbrio, pensamentos e equilíbrio. Aonde que ele vai buscar faz essas comparações? A nosso pensamento e as nossas palavras nos levam a quê? A educação dos nossos sentimentos. E ele continua, bloqueias o fogo, diriges a força elétrica, isolas o veneno, governas a explosão, controla igualmente as palavras suscetíveis de converter a energia em crueldade, resguardando a segurança. E ele nos traz através da mensagem, ele nos traz mais um ensinamento.
resguardar a nossa segurança através das palavras, através das nossas palavras. Quando utilizamos palavras de energia em crueldade, o que acontece? A nossa vibração vai até aonde os espíritos cruéis se encontram e há aquela conjunção, há aquele condomínio. E o nosso próprio corpo sofre com tudo isso. Nós estávamos ouvindo Mayra falar agora, no horário das 7 horas, estava lendo o livro Parábolas e Ensinamentos de Jesus, de Caiba Schutter, e Caiba Schutter falava sobre isso. Falava sobre você perdoar, você amar e deixar a crueldade de lado. Porque com a mesma força que você emite a crueldade, essa mesma força vem até você. E aí ele continua, o Emmanuel: verbo deprimente gera viciação, verbo desvairado cria a loucura. E nós encontramos realmente pessoas desvairadas nas suas observações, desvairadas e enlouquecidas nas suas palavras, na sua palavra falada, muitas vezes na palavra escrita, e nós encontramos essas pessoas desvairadas. E nós encontramos sobretudo na mídia de hoje em dia. Porque hoje em dia nós temos a palavra, quando Emmanuel fala a palavra em 1961, quando eles publicaram esse livro, ele fala da palavra falada e da palavra escrita. E ele, muito provavelmente, com certeza, não muito provavelmente, com certeza ele vislumbrava, porque os espíritos, eles já vislumbravam toda essa revolução da mídia nossa, que é colocada também a serviço de toda a população mundial, porque ela corre como um rastilho de pólvora através da população mundial. Então nós temos o verbo, a palavra deprimente, levando pessoas à loucura, destilando veneno, destilando ódio através da mídia falada, da mídia escrita e sobretudo da internet, onde nós temos aquela rajada de mensagens, de ódio, e também temos a bondade, temos as mensagens que são vistas, mas me parece, e isso já foi feita uma pesquisa, que a maldade, o ódio, essa mensagem falada que gera o ódio, que gera a maldade, a fofoca, ela corre muito mais rápida e é aceita muito mais rápida pela população que consulta esses meios de comunicação. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, mas temos que tomar muito cuidado também com aquilo que nós escrevemos. E é através dessas palavras, através daquilo que nós falamos, que nós influenciamos quantas mentes nós influenciamos, quantos lares, quantas pessoas são influenciadas e são levadas a cometer atos de violência contra o próprio corpo, atos de violência contra o próximo, contra uma população, contra o Estado. Isso faz com que a educação seja sempre colocada de lado, porque na hora daquele momento de cólera, a gente não sabe, como diz o Emmanuel, o próprio Emmanuel, é um raio que cai que você não sabe aonde ele vai parar. E ele continua aqui a mensagem: a existência terrestre pode ser comparada à laboriosa viagem. O corpo é a embarcação, o pensamento é a força, a língua é o leme. É a língua que aquilo que você verbaliza que conduz a sua vida durante essa viagem. Essa é a grande mensagem do Emmanuel. Isso é uma coisa que nós trabalhamos bastante na evangelização infantil. Muito na evangelização infantil. O cuidado com o que se fala. Talvez prevendo com que essas crianças
ao entrarem nessa mídia, ao entrarem nessa comunicação tão rápida, elas tomem cuidado com aquilo que elas façam, porque que elas venham a fazer, né, na verdade. Que elas tomem cuidado com aquilo que elas venham a fazer, para que elas não tenham um caminho tortuoso na vida delas. Porque nós encontramos hoje em dia bullying, cyberbullying e tudo aquilo que prejudica a humanidade, que prejudica o outro de uma forma bem agressiva, de uma forma bem rápida e muito agressiva, levando crianças, inclusive levando crianças ao suicídio. E a gente conta uma história da evangelização infantil, que é a seguinte: eu gosto bastante de utilizar a história, e eu acho que ela deixa guardada na cabeça da criança essa questão da importância da palavra, fica guardada na cabecinha deles. E eu conto uma história, a gente costuma contar uma história na evangelização infantil, que é o seguinte: chega uma pessoa no centro espírita, e ela vai frequentar a sessão. E essa pessoa, inclusive, ela é uma pessoa maledicente, ela é uma pessoa maldosa, uma pessoa muito cruel. Só que através da convivência dentro do centro espírita, através das palestras, através da convivência com os companheiros, do passe, daquilo que ela vai ouvindo dentro do centro espírita, ela desperta na consciência dela. Mas ela já fez, ela já cometeu o erro. Só que a consciência dela começa a despertar. E ela procura um mentor, procura um espírito, e ela pergunta para aquele espírito, ela chega até ele, esse espírito está dando uma consulta, e ela pergunta para ele: o que é que eu posso fazer para melhorar a minha situação? Como é que eu posso fazer para ser perdoada daquilo que eu fiz? Aí o espírito fala para ela: você vai fazer o seguinte, e o que eu fiz? Qual o peso daquilo que eu fiz? Da minha maledicência? Ele fala assim para ela, para a pessoa, né? A gente não pode usar gênero, não pode dizer que é homem, que é mulher, porque pode ser qualquer pessoa que está dentro do centro espírita. E aí ele diz para a pessoa, o mentor, fala assim: meu filho, minha filha, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um saco de pano e vai encher de plumas, e você vai no lugar mais alto dessa cidade, num dia que estiver ventando muito, e vai lançar essas plumas ao vento. Aí ela falou: muito bem, você vai fazer isso. E a pessoa vai embora e faz realmente isso. Pega um saco, enche de plumas e vai até o lugar mais alto que tem na cidade, no dia que está ventando mais, e ela pega aquele saco e sacode, e aquelas plumas se espalham por toda a cidade. Aí ela volta a falar com o mentor. Fala: olha, eu já fiz o que o senhor mandou, já realizei o que o senhor mandou, então eu estou perdoada agora? Ele falou assim: não, agora tem a segunda parte do trabalho que você tem que fazer. Agora você volta na cidade e recolha todas as plumas. E aí ela fala: mas como é que eu vou fazer isso? Recolher todas as plumas. Ele fala: tá vendo? Isso é a maledicência. Quando você fala alguma coisa mal, alguma palavra má, quando você usa da fofoca, quando você fala coisas que não são verdade, quando você vai e leva a fofoca, a maledicência, o que é que você está fazendo? Você está sacudindo o saco de plumas, e essas plumas estão se espalhando por toda a cidade, envolvendo mentes, envolvendo casas, envolvendo corações e envolvendo, sobretudo, todas as pessoas que estão lá naquela cidade. E você pode ir lá e retirar de todas aquelas pessoas, você pode recolher todas essas plumas que você lançou ao vento, toda essa ira, toda essa fofoca, toda essa maledicência, você pode recolher de volta essas plumas? E ela fala: não, de fato, eu não posso voltar lá e recolher todas as plumas, porque elas já se espalharam, o vento já levou e espalhou.
E como acontece a maledicência, ele fala, então o que é que você vai fazer? A partir de agora, o que está feito, está feito. As plumas que você espalhou, já estão espalhadas. E você vai arcar com a responsabilidade daquilo que acontecer com as pessoas que você influenciou, com as mentes que você influenciou. Óbvio que eu não conto a história assim para as crianças, né? Porque senão eles não vão entender nada, mas inclusive porque eu trabalho com as crianças de 3, 4, 5 anos. Então, aquelas pessoas que você influenciou, elas vão, agora você vai contar com esse prejuízo que você causou. E a partir de agora, você não vai realizar, não vai mais ser maledicente, fofoqueira, você vai evitar o máximo, controlar o máximo, que na verdade o que é a mudança interior, é a educação dos sentimentos. Você vai educar os teus sentimentos, você vai evitar de fazer a maledicência, você vai evitar a maldade, e aí você não vai ter mais o quê? Aquelas plumas ao vento. Você não vai influenciar mais nada. E coloca na tua boca só palavras de amor, palavras de bondade, palavras de paciência, e carrega durante a tua vida vibrações de bondade, de amor e de paciência, para que você não venha ter uma encarnação com uma dificuldade muito grande, ou uma reencarnação com uma dificuldade muito grande. E as crianças, aí a hora deles falarem. Aí a gente para e é a hora deles falarem, deles tirarem a conclusão. E eles mesmos, através da conclusão deles, eles guardam a semente na cabecinha deles, porque é um terreno fértil, e na cabeça deles fica guardada. E quando a gente faz a revisão no final do ano, que todo final de ano, ou final de mês, cada evangelizador utiliza lá uma maneira de ter um respaldo daquilo que ele falou, daquele trabalho que ele fez, seja através de trabalhos, através de exercícios, pintura, desenho, enfim, teatro, música, tudo aquilo que compõe o trabalho do evangelizador infantil, eles voltam e eles falam. Quando você pergunta o que ficou gravado, o que nós podemos trabalhar agora, no final do ano, para falar, para fazer um teatro, para fazer uma história, eles começam a lembrar das histórias. E essas histórias ficam gravadas na cabeça deles. Essas histórias que nós contamos. Sobretudo essas histórias que têm esse desfecho assim, aonde há uma certa dificuldade, aonde faz com que a criança pense também sobre isso. Não é colocar medo na cabeça da criança, não é isso. É colocar o quê? Colocar a história como uma forma de aprendizado. Ela tem que aprender, ela tem que entender, ela tem que trabalhar na mente dela. E cada história, obviamente, a gente conta para cada idade, para a respectiva idade. Nós temos histórias e nós temos um trabalho para cada idade. E é o que acontece exatamente na mídia de hoje. Porque nós estamos evitando muito a questão da educação, a educação está sendo colocada de lado, e o que acontece? O que está acontecendo? Nós estamos dando vazão à violência. Estamos dando vazão à violência, ao ódio, à maledicência, e esse ódio, ele gera ódio e vai aumentando, 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 e faz o quê? Faz com que o leme das nossas vidas, com que a gente navegue exatamente no desequilíbrio. Nós vamos navegando exatamente no desequilíbrio, por conta de fofoca e de maledicência. Porque quando a notícia é notícia verdadeira, aí é outra coisa. Mas, quando a notícia ela é carregada de violência, carregada de ódio, ela leva ao desespero, muitas pessoas ao desespero. E nós não temos consciência disso. É como a pluma que vai para cima de toda a cidade. E nós não temos consciência do que acontece, de quantas mentes nós estamos influenciando, de quantos lares
são influenciados por essa onda e o que vai gerar essa violência, o que gera essa violência. Nós não temos condições de avaliar, isso nós não temos condições de fazer. Então, agora que nós estamos nos aproximando das mudanças do planeta, e é justo que essas mudanças ocorram, que o planeta venha a mudar, porque nós não podemos continuar nessa situação calamitosa que nós estamos vivendo. É justo que essas mudanças ocorram, óbvio que elas não ocorrem em saltos, elas vão ocorrendo gradativamente. Nós temos que ter o cuidado com as nossas palavras, o cuidado com as nossas vibrações. Temos que ser mansos e pacíficos, como nos diz Jesus aqui, para que nós possamos continuar no planeta. Mas não é uma troca, isso não é uma troca, isso é uma mudança interna. É o quê? Uma educação é a educação dos nossos sentimentos. É educarmos os nossos sentimentos para o quê? Para herdarmos a terra, como Jesus nos diz aqui. E Emmanuel, ele fala com tanta propriedade sobre a questão da nossa fala, a questão da nossa boca, daquilo que sai da nossa boca, que nós temos uma passagem também no livro de André Luiz, aonde Alexandre, no livro Nos Domínios da Mediunidade, aonde ele fala sobre o passe, no capítulo que ele fala sobre o passe, André Luiz pergunta para ele sobre o passe, quando nós damos o passe assoprando, porque sai uma quantidade de ectoplasma através da nossa boca quando nós assopramos. É uma forma de passe também. Então, nós vamos encontrar algumas pessoas que utilizam o sopro como uma forma de passe. Então, elas assopram e através de assoprar, aquela quantidade de ectoplasma trabalhada pelos espíritos e vai até acontece todo aquele processo do passe que nós já estudamos, nós já conhecemos. Ele pergunta qual a validade desse passe onde acontece esse sopro. E o que o Alexandre responde para o André Luiz? Ele diz assim: se da sua boca sai palavras boas, palavras de amor, palavras de ensinamentos, de amor e de mansidão e de paz, muito bem, você pode aplicar o sopro. Porque se da sua boca só sai maledicência, só sai, é como se nós utilizássemos algo sujo para tentarmos fazer alguma coisa boa. Isso ficou gravado quando nós estudamos o livro Missionários da Luz, ficou gravado na minha cabeça, porque muitas vezes nós temos aquele momento de ira, de cólera, e nós falamos as coisas indevidas, e isso acaba prejudicando o nosso próprio trabalho dentro do grupo espírita. Acaba prejudicando o desenvolvimento do nosso trabalho dentro do grupo espírita. Isso é bom a gente pensar. E o Emmanuel, quando ele fala sobre quando ele diz assim, verbo deprimente, verbo gera viciação e verbo desvairado cria loucura, ele está nos lembrando das palavras do Alexandre no livro Missionários da Luz. Tudo que vem da nossa boca, que traz a infelicidade para nós e para os outros, serve como viciação e serve como loucura para nós. Nós precisamos observar muito bem aquilo que nós verbalizamos. Eu gostaria de lembrar, se alguém quiser fazer algum comentário, se alguém quiser fazer alguma observação, pode fazer, nós estamos aqui para ouvir. Mas eu gostaria de lembrar a todos que no próximo sábado nós vamos ter um encerramento da assistência social lá no Lar do Alvorecer. As famílias carentes vão receber as suas cestas básicas, vão receber as suas
a assistência social vai finalizar o trabalho que desenvolve durante todo o ano junto às 1.200 famílias lá no Lar do Alvorecer Marlene Nobre. Então, um trabalho muito grande, um trabalho que é feito por um grupo enorme de voluntários, e todos estão convidados a participar do trabalho que começa logo no período da manhã para montagem, vamos dizer assim, dos alimentos, e no período da tarde o atendimento às famílias que ficam lá, formam fila e ficam lá para receber esses mantimentos, brinquedos, o Natal Iluminado, aonde vai fazer a festa e o encerramento desse trabalho que é feito durante todo o ano. E também nós vamos ter na semana, no domingo, no dia 10, nós vamos ter o encerramento da evangelização infantil do domingo, que o trabalho é feito aos domingos, a partir das 9 horas, estão todos convidados também. Nós vamos ter no dia 14, na quinta-feira, a distribuição das sacolinhas de brinquedos, roupas, no Lar do Alvorecer, na creche, com as crianças da creche, que vocês devem ter visto aí ao longo do mês de dezembro a movimentação dessas sacolinhas. Nós vamos ter a distribuição no dia 14, que é uma quinta-feira, e no dia 17, no domingo, nós vamos ter o encerramento dos alunos da creche Lar do Alvorecer. E no encerramento vai haver a festa, eles vão se apresentar, tem apresentações de teatro, música, bem como na apresentação da evangelização no próximo domingo. Então nós temos diversas festividades que estão todos convidados para participar. E só mais um aviso, nós estamos lançando o livro 2019, O Ápice da Transição Planetária, que vem complementar o livro Não Será em 2012, que foi lançado em 2012 e agora foi reeditado o livro, foi complementado o estudo, e ele está sendo lançado agora aqui na livraria. Aqueles que desejarem comprar para entender o que acontece, como vai acontecer a transição planetária, é só dar um pulo na livraria, adquirir o livro e ler. O livro foi escrito pela doutora Marlene e pelo Geraldo Lemos Neto, através de entrevistas feitas com Chico Xavier. Então, acho que é só isso. Vamos todos participar das nossas festividades. Agora, nós estamos num mês de festividades aqui no Grupo Espírita Caibaixu. Boa noite a todos e uma boa semana.